Santos do Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Gonçalves e estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Santos do Fundão. E comigo aqui hoje estão... Tati Boni. Fernanda. É isso aí, galera. Temos aqui a volta da Fernanda gravando episódio com a gente, hein? Muito bom isso aqui. Quem assistiu lá os primeiros episódios, né? Quem assistiu os primeiros episódios vai... E quem não assistiu, por favor, volte, né? E vai escutar os primeiros episódios lá, que tem bastante participação da Fê. E agora aqui também falando um pouquinho desse grande santo da nossa igreja. Acredito que talvez não seja tão conhecido para tantos. É um santo que foi canonizado recentemente, né? Pelo Papa Francisco. Recentemente, que eu digo, nos últimos 10 anos aqui, né? E apesar de ter vivido lá no século XIX, é o santo John Henry Newman. Para começar hoje aqui, então, falar um pouquinho dele, Tati, vamos lá? Vamos lá, vamos começar com uma frase que é super impactante. Procurei ouvir a voz de Deus e subi à torre mais alta, mas Deus declarou: vá para baixo novamente, eu habito no meio do povo. Uau! E aí a gente vai agora descobrir como se deu esse vá para o meio do povo, né, para ele ter tornado-se quem tornou-se esse grande santo da nossa igreja. Gente, a gente não vai falar da família muito, né, porque a Cris não tá aqui não, tá? Vai ser um breve resumo da família aqui, né? Isso, é um breve resumo, porque realmente não tinha muita coisa da família. Então, quando você ouvir o episódio e não tiver muita coisa da família, não é porque só a Cris fala da família, às vezes é porque não tem mesmo. E aí, gente, filho de quem? Vamos lá, ele é filho de John Newman, né, que o pai dele era um banqueiro, cidadezinha aqui meio difícil de falar, em Hansbottom, né, e a sua mãe se chamava Jemima, né, ela era descendente de uma notável família de refugiados lá na Inglaterra, né, então ele viveu na Inglaterra, nasceu na Inglaterra, né, e essa é um pouquinho da sua família, de pai e mãe, né. Eu também vi que ele tinha uma irmã mais nova só também. Não era uma família É a numerosa, né? Harriet, né, Harriet Elizabeth, é o nome da irmã dele. Eu vi que na infância, né, a mãe de Newman, ela era da religião calvinista, que é como se fosse uma religião evangélica lá na Inglaterra, né? E aí, desde pequeno, o John escutava a mãe dele ensinando ele sobre as histórias da Bíblia, né, contando algumas histórias. Então, desde pequenininho, ele já foi entrando neste universo, né, neste mundo, já estando por dentro das histórias da Bíblia, através da sua mãe. E foi nesse momento que foi despertando nele, né, Fê? A partir das histórias que a mãe dele contava para ele da Bíblia, ali, na infância, já foi despertando a curiosidade e o desejo dele de conhecer mais profundamente essas histórias e sobre Deus. Sim, exatamente. E também foi a partir daí, né, desse conhecimento, de buscar a verdade, que fez com que ele deixasse o calvinismo e fosse para o anglicanismo, e mais tarde ele ia deixar o anglicanismo para o catolicismo. Então foi em busca dessa verdade, cada vez mais que ele foi descobrindo as coisas, ele ia reconhecendo, ia escutando a voz de Deus e ia direcionando para um caminho que ele estava entendendo que era o certo para ele naquele momento. E essas histórias, assim, até antes, né, da gente começar a gravar, eu falava isso, né, que eu gosto dessas histórias porque, às vezes, né, e ultimamente eu tenho falado muito disso, né, a fé, ela é descolada da ciência, da razão, e, na verdade não é, né, e quantos exemplos a gente tem de pessoas que começaram a estudar religião ou a fé católica para provar que ela está errada, né, e quanto mais se aprofunda, vai lá no final, se converte. A gente tem uma história de uma pessoa muito famosa hoje nos nossos tempos aqui, né, pelos livros, que é o Scott Hahn, né, ele tem até um livro muito famoso que conta esse processo de conversão dele, que é Todos os Caminhos Levam a Roma, né, um livro indicado pela Cris aí, que eu li também, né,
E aí mostra exatamente isso, né? Poxa, em busca, como a Fê falou, né? Em busca da verdade, só que a verdade para ele é que o catolicismo é uma mentira, né? Ele vai aprofundando e fala, cara, não é bem assim, né? E aí ele começa a se apaixonar pela igreja, né? E aqui a história dele, né? Eu até li um trecho desse momento que ele vira, né? Calvino, lá por volta dos 15 anos, né? Que ele tem a consciência disso, que é calvinista, né? Que ele vira calvinista. Ele fala, não, mas eu virar calvinista era tão certo quanto ter mão e pé, porque era óbvio, né? Porque a família dele toda já vinha desse caminho, né? E então era um caminho natural, né? Nasceu numa família assim e ele com uma maior consciência também já virou calvinista. Mas aí depois, né, vem o processo da transformação dele, né? E muito isso que a Fê falou, né? Em busca da verdade, né? Eu entendi que ele tinha uma inquietação, né? Que ao ler eu fui pensando que era uma inquietação santa, né? Que fazia ele nunca estava satisfeito no ponto que ele chegava. Ele sempre precisava de algo a mais, ele achava que alguma coisa não estava, né, se encaixando, e na busca, né, de encontrar algo que se encaixasse, ele encontrou, gente, a verdade, a real, o que tem que ser, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E a E gente até, já falou, a gente deu spoiler já. não, Mas, e até nesse processo mesmo de conversão dele ainda para o calvinismo, também foi através de busca, né? Ele estudar, ler, ele lia muitos livros lá de Thomas Newton, né? Joseph Milner, e ele acreditava realmente que o Papa era o anticristo, né? Que a igreja não era a igreja verdadeira, né? Então ele tinha de fato as crenças, né? Dos calvinistas, né? Mas através dessas leituras, né? E como Deus é bom, né? Deus ele não deixa nada para trás, né? Ele pega essa já experiência dele na leitura, né, para virar calvinista, e através disso também ele vai levando, né, John Henry Newman, deu uma travada aqui a falar John Newton, John Henry Newman para a conversão depois da Igreja Católica, né? Então, muito através da ciência, da razão, né? Às vezes a gente tem muita história de conversão e tá tudo bem, né? Através das emoções, dos sentimentos, da oração, né? O caso dele foi pelo intelecto, né? Foi através da busca do conhecimento, né? E foi exatamente através dessa inquietação que vocês falaram, né, que ele sentia na vida dele, que fez ele também buscar os escritos dos santos padres, conhecer mais. Por quê? Porque ele estava vendo que a igreja anglicana estava entrando num período muito de liberalismo. E isso para ele não era certo. Então ele foi o quê? Buscar as raízes da igreja, né? As raízes para poder entender qual era a verdade da igreja, né? Porque ele não achava certo esse liberalismo que a igreja estava vivendo. E aí foi através disso, né, que ele começou a pesquisar os escritos dos santos padres, inclusive de Santo Agostinho. Ele viu alguns escritos deles. E aí essas coisas que ele leu, que ele pesquisou, mexeu muito com ele. Essa verdade que ele encontrou mexeu muito com ele. E é claro que por ele ter encontrado essa verdade, ele não poderia ter deixado a verdade escapar, né? Ele ia seguir essa verdade até o fim, que é o que mexeu com ele e quis mudar, né? Fazer essa mudança, essa conversão do anglicanismo para o catolicismo. Aí lascou, né, Fê? O cara tava lá no protestantismo de João Calvino, mesma época do Lutero ali, né? Aí foi pro anglicanismo do rei lá, que queria casar com outra mulher, tal, brigou com a igreja. Aí falou, não, pô, não tá legal isso aqui, deixa eu ir pra raiz. Aí foi pra raiz, né? Viu que quem fundou a Igreja Católica não foi no século XVI ou século, foi lá Jesus Cristo, né? Então foi na raiz, aí buscou a raiz já era, né? Aí se converte, né? Não tem jeito. Aí até fala, né, que nesse período de conversão, né, para ele assimilar tudo que ele tinha pesquisado, para ele poder entender se realmente aquilo fazia sentido, ele ficou um tempo afastado da sociedade. Então ele ficou de 1843 até 1845 afastado, né, como se fosse um retiro mesmo interno, para que ele pudesse refletir sobre tudo que ele pesquisou, sobre todos os escritos dos santos padres, sobre tudo, para ele poder entender se realmente ele deveria seguir no catolicismo, abandonar o anglicanismo,
porque também essa conversão ia gerar um grande impacto na Inglaterra, que é um país que é um estado de religião anglicana, né? Então, essa conversão dele, com certeza, gerou um impacto também entre as pessoas que ele conhecia, entre os amigos dele e tudo, né? Boa, Fê, boa, boa. A gente está se empolgando, gente, porque essa história de conversão, né, do anglicanismo para o catolicismo é o ápice, né, da história de vida dele, o que nos chama mais atenção, mas a gente vai voltar um pouquinho lá para a adolescência dele, né, para a gente ordenar um pouquinho aí os fatos, para vocês poderem entender. Mas a gente vai fazer isso às vezes também, a gente vai lá, a gente vai sempre voltar lá, né? Quer dizer, seguir lá para a conversão dele, e a gente vai puxando aí, espero que você nos entenda, tá? Então, na adolescência, ele já tinha essa questão da inquietação, como nós falávamos aqui, então ele já almejava buscar a verdade. Com 15 anos, ele vai para a academia e ele conhece lá o professor dele, o professor Walter. E foi aí que ele experimentou a sua conversão para o anglicanismo. Né? E não foi uma conversão impactante, como o Rodrigo disse, ele era muito razão, tá? Então não foi uma conversão de nossa senhora, chorou muito, que conversão, aquela coisa, né, no emocional. Não. Foi uma conversão racional, né? Até lendo sobre, né, vi as pessoas dizendo assim, que ele voltou aos princípios da infância. Quando a mãe dele lia para ele as histórias, ele entendia e falava, ah, legal, ok, entendi, mas preciso buscar algo mais. Então, essa conversão foi isso, mais ou menos que uma volta para a infância. Mas isso não quer dizer que foi superficial, gente. Foi sincero, tá? Foi uma conversão sincera, não foi superficial, não teve emoção, mas teve ali a razão, né? Foi onde ele passa ali da vivência pro Deus real, né? Ele entendeu quem era Deus, só que aí é que eu falo que essa inquietação dele, e já tinha um negócio do catolicismo nele ali. Porque o que ele já pensava nessa época? Ele pensava assim, ó, eu preciso seguir esse Deus, servir esse Deus e ser desse Deus, mas esse Deus precisa ser presente na minha vida. Então, essa inquietação dele era nada mais nada menos do que fazer Deus presente na vida dele. E como ele faria isso? Essa presença de Deus constante na vida dele, né? Ele tinha uma consciência moral muito firme, né? Então ele era uma pessoa retíssima e muito firme nas questões morais, né? Então, e além disso, ele tinha uma clara e profunda noção de ouvir a voz de Deus. Então, se vocês estão conseguindo entender, ele se converte, é uma conversão racional, ele entende que precisa daquele Deus, ok. Quer servir aquele Deus, ok. Mas Deus precisa ser presente na minha vida. Como que Deus vai ser presente na minha vida? Então, com todo aquele racionalismo dele, como que ele ia fazer para sentir essa presença de Deus? Né? Porque as pessoas que são muito racionais é aquilo, né, Rodrigo? Fazem o que precisa ser feito. Eu não Com entendi o amor, Rodrigo você. aí. Não entendi o Rodrigo. Será que foi uma indireta? Foi uma piada interna. Foi uma piada interna É que de a uma gente reunião. tem aprendido, né, queridos ouvintes, que nem tudo a gente vai fazer com amor, mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E ponto, né? E assim a gente tem seguido, graças a Deus, e eu acredito que ele seguiu muito tempo assim, né? Até ele encontrar aí essa presença de Deus. Mas o que ajudou ele nessa busca de encontrar essa presença de Deus na vida dele? Ele conseguiu unir essa consciência moral que ele tinha com o ouvir a voz de Deus. Gente, eu não aguento. Aí eu parei tudo nessa hora que eu falei, cara, olha o que ele conseguiu. Ter essa consciência moral que vem da razão e conseguir ouvir a voz de Deus, que é totalmente o emocional, né? E aí ficou aquela consciência perfeita. Que, aliás, quase perfeita, porque não era o catolicismo ainda. Querem falar um pouquinho dessa parte? Meu, não é à toa que ele é conhecido como o cara, né, da consciência, porque ele tem vários escritos muito top assim, falando e explicando isso que você acabou de dizer, né, sobre a consciência, a importância da consciência para o ser humano, né? A Fê quase roubou o que eu ia falar, né? Mas Eu só dei uma completando. introdução para você. Obrigado, Fê. A gente se completa. Mas nessa linha que a Fê falou, né? Até o Papa Bento XVI disse, né, que Newman, o que impelia, né,
o caminho de conversão dele era a consciência. Para ele, se o ser humano tivesse a consciência, e o que é ter consciência, né? É saber a verdade, né? Então, se o ser humano soubesse da verdade, né, e conscientemente tivesse isso para ele automaticamente se converteria, porque não teria nada mais importante do que obedecer essa verdade para o ser humano. Sim. Né? Então ele defendia muito isso. Ó, o que é a consciência? A consciência é saber o que é verdade, né? E que ela não é subjetiva, né? Ela é a verdade, né? Ela é um ser, né? E através dessa consciência clara, né, do que é a verdade, você parte para a obediência a essa verdade. Então, com isso, você automaticamente se converte, né? Então, ele fala muito disso, né? Da conversão através da consciência, né, do conhecimento, né, de conhecer a verdade, e ele não mistura muito, não mistura não, ele não trata a fé como algo subjetivo, né, ele trata como algo realmente concreto, né, para ele é algo quase palpável, assim, Quase né, palpável. é o jeito que ele lida e que você percebe isso, que foi assim que ele quando eu li esse trecho do Papa Bento XVI, ele nem comentava da conversão dele ao catolicismo, ele comentava da conversão dele à primeira, ao calvinismo, que ali já tem a origem disso, ali já tem a origem dessa busca pela consciência dele, né, da conversão verdadeira, né, e aí depois o resto acabou sendo um caminho de Deus, né, com algumas sequências para ele, de fato, ir para o catolicismo, né. Isso. E essa questão da fé, né, que está ligada à consciência, ele fala para gente que existem dois tipos de consciência, que é aquela que é inclinada a fazer isto ou aquilo segundo as nossas vontades, e a consciência que tem a fé, que é aquela que vem da voz de Deus, né? É aquela consciência que é quase um eco da voz de Deus, que Deus se manifesta pela própria consciência. Então ele fala que é muito importante a gente ter a fé para que a gente não caia nesse liberalismo de fazer as coisas pelas nossas próprias vontades, mas que a gente, a partir da nossa consciência, que a gente possa ouvir a voz de Deus e fazer as vontades que Deus quer que a gente faça. Tem até um trechinho que ele fala, né, que a consciência, a capacidade do homem de reconhecer a verdade, impõe a obrigação de seguir o caminho da verdade. Top. Puxando aí o seu gancho, Fê, ele fala assim, né? Resumindo tudo que você falou aí. Porque eu entendendo o que você falou, eu acho que é esse resumo. Que não pode existir nada de bom fora da lei moral. Né? Ele dizia, fora da lei moral só existe o pecado, que é a desordem da própria natureza das coisas. Só repete a frase aí, Fê, de novo, por favor. A consciência, a capacidade do homem de reconhecer a verdade, impõe a obrigação de seguir o caminho da verdade. Isso em outras palavras, é o significado do pecado mortal, né? Que é você sabe o que é verdade, você sabe o que é certo e você conscientemente escolhe cometer o pecado, né? Quando falo você, nós, né? A gente tem essa característica como ser humano, né? E é bem isso, né? Poxa, a gente faz escolha pro bem ou pro mal, e a partir do momento que você sai da ignorância, né? Que a gente sai da ignorância, né? E você que talvez esteja caindo de paraquedas aqui nesse podcast, você já está saindo um pouquinho da ignorância também, se você não é católico, não conhece a história da Igreja Católica. Isso passa a sim contar a nosso favor ou contra nós no julgamento final, né? Até quando lá na Quaresma, né? Eu lia o livro de Santo Afonso de Maria de Ligório, né? E ele fala muito isso. Ele fala assim, ó, este livro, né, será usado a favor ou contra você, porque você já está tendo uma certa consciência através desse livro. Então, tudo que a gente vai aprendendo, né, e vai entrando na nossa consciência, e esse conhecimento, se a gente não usar essa ferramenta de uma forma positiva, isso vai nos ser cobrado. Eu acho que é mais ou menos isso que ele fala, né? Newman fala quando isso que a Tati comentou, né? Da questão da moral, né? Você tem que seguir corretamente, né? Porque você conhece, você sabe o que é certo, o que é errado, né? Poxa, ainda a igreja
de Deus, né, misericordioso através da Igreja Católica. Quando você pisa na bola, ainda tem ali o sacramento da penitência, né, para você voltar rápido, né? Então, eu acho que quando a Fê leu isso aí, me veio muito na mente essa questão do pecado mortal, né? De, poxa, no final é isso, né? A gente sabe que tá errado, tem consciência do que tá errado e ainda vai lá e escolhe pisar na jaca, né? Sim, total. E eu fiquei refletindo muito sobre essa questão, né, da consciência, que eu nunca tinha visto, parado para pensar ela como uma voz de Deus mesmo. E olhando para o mundo hoje, muitas pessoas não têm fé, ou seja, muitas pessoas não escutam a voz de Deus e muitas pessoas agem pela sua própria verdade, já que eles não têm a verdade que é de Deus. Então, por isso que tem essa grande confusão de opiniões, esses grandes debates, ninguém mais respeita ninguém, né, a opinião de ninguém, porque falta fé e falta também reconhecer essa verdade que vem de Deus, né, que Ele que é a única verdade. Gente, eu tô pensando que eu tô viajando. Vocês estão falando aí e eu tô viajando na questão da consciência ainda. Sim. Porque é um termo que a gente ouviu muito e muitas vezes a gente já pode ter falado. Por exemplo, vai, faço uma coisinha ali, minto, vai. Pô, tô com um peso na consciência. Olha, e tipo, o que é um peso na consciência? Meu, é isso. É disso que ele falava. Né? Se a minha consciência tá pesada, é porque eu ainda tenho uma consciência. Ainda que a minha consciência não esteja consciente porque eu fiz algo errado. Mas eu tenho. E o problema de hoje em dia é o que você falou, Fê. As pessoas não têm mais a consciência. Porque parece que a verdade sumiu, né? Tô fazendo aspas aqui, galera. E aí perdeu-se a consciência. Depois a gente disponibiliza esse trecho num short, se você fazendo assim, tá, Tati? No Spotify. Gente, é isso. Acabou a consciência. E aí por isso que tá essa desordem toda, que é o que ele fala aqui. Fora da lei moral só existe o pecado. Não, que aí fica onde a vida fica desordenada. E você vê, na época que ele vivia, era a época ali pós-iluminismo, né? Justamente nesse momento onde você tira a Deus do centro, né, do homem, né, e o homem passa a ser praticamente o seu centro. E se a gente for pensar os tempos que a gente vive hoje, é um pouco não, acho que até bem parecido com esse momento, né? Hoje, essa história de laicidade, né? Tudo é laico, tudo não tem Deus. Pô, ser laico não é tirar Deus das coisas, sabe? E aí eu acho que nesse momento que ele dizia isso lá, se a gente for trazer para o nosso dia a dia aqui, né? O quanto a verdade ela tem se tornado subjetiva, tem se tornado não mais a verdade, mas sim opinião, ponto de vista, né? E não é, né? A verdade ela é verdade, né? Ela não muda, né? Pô, mas também se a gente for voltar no tempo, até Pilatos diante da verdade pergunta, né? O que é a verdade? Eu acho esse trecho, eu já falei isso, acho que em outro podcast, de toda a Semana Santa é o trecho que eu mais medito, sabe? Assim, porque pô, a verdade às vezes está na nossa cara ali, né? Na nossa frente. E a gente ainda não reconhece, né? Não reconhece. E nos nossos tempos e nas nossas vidas, muitas vezes a gente vai estar nessa situação, né? De talvez de alguma maneira saber o que é a verdade, mas ainda assim escolher, né? Não viver essa verdade por divergir de alguma coisa, divergir de alguma ideia, sabe? Divergir mesmo, né? Não concordo, né? Pô, tem muita coisa, como a Tati comentou, a gente não tem que concordar, é seguir, sabe? Assim, não é hoje muito. as pessoas falam assim, Rodrigo, mas essa é a sua verdade. Isso, virou subjetivo, né? Virou um ponto de vista, né? Virou uma coisa opcional, né? Não opcional no sentido eu aceito a verdade ou eu não quero a verdade, porque essa é a verdadeira escolha, né? Já que eu não aceito a verdade, né, como uma verdade na minha vida, então eu vou dizer que ela não é verdade, que ela é um ponto de vista. Isso. Né? E vou querer que todo mundo entenda isso e passe a aceitar o meu modo de vida, porque eu escolhi viver diferente dessa verdade, então ela não pode ser verdade. E numa sociedade que a gente vive, que tudo tem que ser o prazer e a felicidade, e quando você olha que você não segue a verdade, você vai sofrer com isso,
Então você discute, não, essa verdade não é mais verdade. Então eu vou seguir uma outra coisa que eu vou chamar de verdade e paro de sofrer. Só que é uma enganação. No fundo você sofre. No fundo lá do quarto, né, sozinho, você sofre, né? Então pô, nem sei se porque eu entrei nisso aqui, mas é isso aí. Só porque a gente falando da consciência. É, A gente falando da consciência. E ele é tão extraordinário, né? Esse santo que a gente está falando hoje, e acho que a gente nunca falou de um santo tão racional, que quando ele era protestante, ele decidiu viver o celibato, né? Que foi algo que me chamou bastante atenção também, né? E dessa decisão dele, a partir dessa decisão, surgiu um movimento na Universidade de Oxford, e que as igrejas anglicanas também aí meio que aceitaram, né? Que aceitaram viver tipo igual as igrejas católicas, né? Um pouquinho. Olha aí onde ele foi entrando, né? Tudo devido a essa decisão dele de viver o celibato. Porque não existe isso na igreja protestante, né? Eu não conheço muito, mas eu acho que não existe, né? eu acho que é opcional. Acho que tá. Acho que não é. Nossa, eu sei que não é. Mas, tipo assim, um Não, voto, assim, né? Tipo, não é igual na Igreja não é. Católica, mas quem quiser ser celibatário entendeu? É mais opcional, assim. Então aí nessa época as igrejas anglicanas acabaram imitando um pouco as ordens católicas, né? Porque antes o celibato era visto como algo diabólico, gente. Olha, o celibato era visto como algo diabólico. E aí passou a ser aceitável aí, contrariando aí o protestantismo inglês, tá? E o que que ele fez nessa ocasião? Ouviu a voz de Deus, né? Ele ouviu o que Deus queria dele e obedeceu. Nessa época ele estudava muito também, ele estudava de 9 a 15 horas por dia, né? E ele poderia escolher coisas mais fáceis, mas ele sempre queria as mais difíceis. Né? Ele poderia passar aqui, vai, mas ele queria passar lá, ele queria passar no topo, ele queria passar no auge, ele queria. Será que ele era. Eu viajando de novo aqui agora. Pode colocar isso, editor, não tem problema não. Lendo sobre ele, 90% temperamento. O Daninho aí, como é que é? Colérico. Colérico. Lendo sobre ele, eu achei, 90% colérico. Muito, muito decidido, muito firme e muito inteligente, né? Desculpa, eu acho uma característica dos coléricos, são muito inteligentes, são muito bons naquilo que fazem, né? E ele, nesses estudos aí, ele poderia escolher por provas mais fáceis, como eu já disse, mas ele escolhe as mais difíceis, né? Que poderia dar títulos mais importantes, né? E nisso aí, ele com 19 anos, ele queria conquistar esse título importante aí. Querem falar sobre esse título? Só pegar o carregador aqui primeiro, peraí. Vamos falando aí. Tá. Ele queria pegar esse título importante, mas ele não conseguiu. Ele não passou, né? E alcançou ali o título mais comum ali, né, dentro da igreja. Ele ficou decepcionado, óbvio, né, com ele mesmo, mas ele aprendeu uma lição com isso, né? Uma lição que já era ali, ó, o cristianismo entrando ali na vida dele, né? Que era vencer, né, através da derrota. Ou seja, né, o que que é a derrota? Olha eu nas aspas de novo aqui, né? Conquistar a glória da ressurreição pela morte da cruz. Então, Hum. quando ele não passa aí, né, para essa grande lição que seria aí a mais difícil, ele já tem que começar a aprender que através das derrotas é que se vence também, né? Esse insucesso, na verdade, fez ele mais tarde encontrar ali a vida clerical, né, que E foi isso vale pra fundamental. gente, né? Também pra Sim, nossa vida. Porque nem sempre as coisas que a gente quer dar certo. A gente encontra muitas barreiras, muitas derrotas. Mas se a gente não desistir, igual, né? Ele persistiu. Então acho que isso é um belo ensinamento para nós também. e aí, Fê, isso que você falou, para nós fica esse ensinamento que e para ensinar para os filhos também, nossa, gente, como é difícil ensinar para os filhos a perder. Meu Deus do céu. Deixar os filhos Ninguém gosta de perderem perder, né, gente? é difícil. Cá É entre muito nós. difícil. E vamos combinar que a vida é feita de mais perdas do que de ganhos, né? Mas quando a gente, graças a Deus, consegue atingir minimamente uma maturidade, a gente entende essas perdas, né? Que são como ganhos, sim, lá no futuro. E ele
sempre a gente volta também na inquietação dele, né? Mais tarde, ele não passou, ficou com o título ali mais comum, mas mais tarde ele quis concorrer ao Centro Intelectual por Excelência de Oxford, né? Que é o ponto mais alto da universidade. Então, tipo, quem entra lá é considerado, tipo, gênio, assim, top das galáxias. E aí ele estudou como nunca. Que a gente já achava que ele já estudava, ele estudou mais ainda, rezou como nunca, e aí ele consegue passar, né? Então, em 12 de abril de 1822, né, ele entra nesse, nesse centro intelectual aí, e aí é onde ele se sente pequeno, porque lá ele vê pessoas, né, aos olhos dele, extraordinárias, tipo, pessoas muito, muito, muito boas, e nesse momento ele se sente pequeno, o que fez diferença também para ele trabalhar essa questão da humildade, de Sim. reconhecer que existem pessoas melhores que eles, de aprender com aquelas pessoas, né, se igualando ali um pouquinho a Jesus, né, sendo humilde. E ele foi pequeno naquela hora, né? Mas hoje em dia, um grande santo, né? Naquele momento ele se sentiu pequeno, mas ele não sabia a dimensão do que viria para ele, né? Do que Deus estava preparando para ele também. Sim, por isso que é preciso passar por essa pequena via, É. né? Hum. É preciso passar para alcançar esse grau que ele alcançou, né? Lá ele estudava com pessoas que ele admirava muito, né? Então, para ele, assim, era uma grande honra, mas era também um aprendizado, né? Não só nas questões, é, colocar assim, burocráticas, mas na questão de aprendizado espiritual, né? Para ele trabalhar essa humildade nele. Ah, E ali era a nata, né, do estudo, né? Oxford até hoje, né? A gente sabe que é um centro de excelência, né? Uma das universidades de excelência no mundo, né? E E ele esteve lá, né? Ele teve uma grande influência, né, em Oxford, não somente na parte de acadêmica, né, de estudar lá, mas depois também trabalhando e sendo uma espécie de um reitor, né? Algo assim, né? Que ele foi, né? Então ele teve uma forte influência na universidade, né? E no meio ali acadêmico, né? e aí, em 13 de 6 de 1824, ele torna-se. É real que eu vou falar, tá, gente? Pode parecer estranho, mas é. Ele torna-se pastor protestante anglicano da Igreja de São Clemente. Pastor protestante anglicano da Igreja de São Clemente. Gente, ai, não dá. E aí ele começa essa evangelização. Visita seus paroquianos, reconstrói igrejas, funda escolas gratuitas. Ai, gente, funda escola gratuita é muito católico, não dá. Inicia sua carreira de pregador, né? Então, ali ele começa mesmo essa evangelização, onde ele consegue alcançar o coração das pessoas, onde ele consegue fazer a diferença, tá? Mais tarde, ele é nomeado um dos 4 tutores, né? E aí ele deixa a paróquia e entende que essa nomeação é uma oportunidade de pastorear aí para além do que ele já fazia, né? E ganhar almas para Deus. Assim ele mesmo escrevia e falava, né? Que a meta, o intuito era ganhar almas para Deus. Muito católico também, isso, não aguento. Essa Ele não era parte católico aí, aqui ainda, viu, gente? essa parte aí que você falou dos sermões, né? Das palestras que ele dava, que ele evangelizava. É, tem alguns livros publicados hoje com esses sermões dele. E eu vi que o último sermão que ele deu antes dele entrar para a Igreja Católica tinha 60 páginas. Ou seja, ele dava uns sermões gigantescos. E aí, que ele já, quando ele deu esse sermão, ele já tinha consciência que ele iria para a Igreja Católica. Então, ele fez um bem caprichado. Já para Imagina, 60 converter, páginas. converter todo mundo já, né, pessoal? Tô É. falando aqui a minha tese do porquê que eu vou virar católico e vamos todo mundo junto, entendeu? Uau. Não tinha visto essa parte, chocada. E aí? Aí agora vamos para Você quando tá, ele se você tá fazendo converte? meio cronológico, né? Assim, pelo menos Não, eu não tô tão cronológico, não. Mas
Não, porque foi o jeito que eu fiz aqui. Não, tá. Já saiu dos anos Tranquilo. 20 aí, já saiu. Não, agora, ó, ele foi lá, ele é um dos 4, agora já pode entrar na conversão. Tem só um trecho que eu queria falar, tá? Ainda nessa. Editor 3, 2, 1. Ainda nessa fase dele protestante, né? E você vê que algumas coisas já começavam a tentar fisgá-lo, né? Ele ouviu, né, um discurso, né, na universidade lá de Oxford, e lá ele ouviu uma pessoa citar, né, Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, né, e a frase de Santo Agostinho, né, quando em uma dos seus livros era tome e leia, né. Então, tipo, é mais ou menos isso, né? Você quer se converter? Então tá aqui, ó, leia e você vai achar a verdade, né? E ele disse que essa frase ficou muito mexendo com ele, né? Uma frase pequena, né? Uma frase que a princípio não tem sentido nenhum, né? Tome e leia. Mas ali, né? Nesse trecho de Santo Agostinho, ele já ficou ali com aquilo processando, né? Então, né, imagina o quanto ele, a Tati falou do temperamento dele, né? Imagine quanto ele não tinha essa curiosidade, né? Para uma coisa tão singela, né? Chamar a atenção dele e despertar mais a curiosidade dele para buscar. Não, tome ler, então tá bom, então deixa eu ler e ver o que você está falando aqui mesmo, né? E eu acho que aí é que começa, né, o processo de conversão, né, Fê? Sim. Falei certo? Falei, vai, Fê. Sim. Não, e também, que conhecimento bom, né? Discernimento, no caso, essa é a palavra que eu queria usar. Que discernimento bom que ele tinha também de pegar esse conhecimento todo, né, que ele estava consumindo e digerir bem esse conhecimento, né? Porque não é toda pessoa que consegue, mas ele conseguiu digerir bem isso e já ir se direcionando para a conversão dele. Antes da conversão, já nesse período, né, dele quase convertido, ele publicou um livro, como se fosse um anúncio, né, no jornal lá da universidade, onde ele fazia de uma forma anônima uma retratação formal de tudo aquilo que ele tinha falado contra a Igreja Católica. Ele não fala que é ele, né, mas ele faz uma retratação pública, né? E aí nesse local da universidade lá, ao ler, né, as pessoas ao lerem esse anúncio, né, que eu não sei dizer como um texto, né, as pessoas se convertem ao catolicismo com o pedido de desculpas dele, né, por tudo que ele fez. As pessoas ao lerem esse pedido de desculpa se convertem, né, ao catolicismo. E é o primeiro grupo lá em Oxford convertido ao catolicismo, até mesmo antes dele. Né? Que da hora. Trazendo para os dias atuais, ele teria feito um post, Rodrigo. Retratando. Um stories. Tem que ser algo maior do que um tweet. Tinha que ser algo grande, né? Se são 60 páginas, né, Fio? Sermão, imagina. Então. Ia ser uma série aqui de... Ele não ia conseguir fazer nada de 15 segundos. A gente falou bastante da... Fala, Rodrigo. Não. Eu já ia pra essa linha da conversão dele aí, que levou 2 anos, né? Pra ser aceito. Só antes da gente falar como de fato foi a conversão, só para vocês entenderem por que ele quis começar esse processo de estudar sobre a vida dos padres. Ele enxergava uma apatia na igreja anglicana, né? Então ele queria renová-la, mas ele não queria essa renovação com o liberalismo que já estava sendo infiltrado ali, né? Então ele precisava o quê? Retornar nas fontes. Ele queria lutar contra esse liberalismo. Então foi daí, né? Foi outra inquietaçãozinha dele para começar a estudar sobre a vida dos padres e aí de fato se dá a conversão. E aí, quer falar? Aí ele, em 1843, né, ele pregou o seu último sermão anglicano, né, e chamado A Despedida dos Amigos, né, em 25 de setembro. Isso daí de 60 páginas. Né? E renunciou ao cargo, né, renunciou ao cargo que ele tinha lá,
E para quem assim imaginar, foi tudo lindo, maravilhoso a partir daqui, não, né? Ele, a primeiro momento, ele não foi nem aceito de imediato na Igreja Católica, isso foi um processo, né? Que levou ali 2 anos, levaram, né? 2 anos, professora de português aqui, né? Então, é, é, não foi algo simples. E tudo que ele tinha construído, né? Imagina, pô, toda a carreira dele, amigos, né? Os relacionamentos que ele tinha, é tudo da igreja anglicana. E tudo isso foi se perdendo, né? Foi rompido e ele ia começar meio que do zero, né? Tudo, né? Como católico agora, né? E não foi bem aceito também, né? Sofreu muito, foi viver como um monge, foi viver a pobreza, né? Foi viver um momento de muita oração, muita fé. Então ele passou tempos muito difíceis, muito. Mas quando ele decidiu ainda, né? Que a Igreja Católica, tal e tal, ele também via um contraste na Igreja Católica, gente. Ele viu um contraste entre a Igreja do passado e a Igreja atual, né? Ele já estava fora do anglicanismo, mas algo ainda afastava ele da real e verdadeira conversão. E é aí que, para mim, é o ápice. Que aí ele começa a estudar sobre o quê? A doutrina da igreja. Aí eu tô em êxtase aqui. Porque quando ele vai estudar a doutrina da igreja, aí ele aponta, gente, eu fiquei encantada com isso, 7 critérios que justificam a doutrina cristã verdadeira. E aí, meu irmão, depois você vai caçar esses 7 aí. Eu vou ler aqui os 7 critérios, mas se você esmiuçar os 7, cara, daria um podcast de 3 horas aqui. 1. A conversão do mesmo tipo e da mesma espécie. Deixa eu tentar explicar só esse rapidinho aqui, gente, ó. Ah, esse... Ai, como é que é? Que fala aqui? O que eu falei, gente? Critérios. Esse primeiro critério, a conversão do mesmo tipo e da mesma espécie, se comparado muito ao que São Vicente de Lérez já apontou. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar. Se não ficar claro, marque, você tira. O corpo humano cresce e se desenvolve sem mudar a identidade, certo? E aí ele fez um contraste disso com a corrupção da doutrina, que é o quê? O exagero no desenvolvimento que converte a doutrina cristã em outra coisa. Então, esse exagero, essa corrupção, se faz a heresia. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas é isso e é muito top. O segundo critério, a continuidade dos princípios. A continuidade dos princípios, gente, daquilo que é ali, dos primórdios. O poder assimilativo, a dedução lógica. Rodrigo, a gente tinha que falar, a dedução lógica, aquilo que é lógico, aquilo que é óbvio. A antecipação do futuro, gente, a antecipação do futuro, ele tinha remédios para combater aquilo que ele já fazia de antecipação do futuro. A conservação do passado. Fala, Rodrigo, se isso não é tudo, a conservação do passado, gente. E o último, um contínuo vigor. Então, esses 7 critérios, quando ele descobre esses 7 critérios da doutrina da igreja, aí ele se converte real e oficial. Tá bom para vocês? Por que vocês ficaram mudos? Não, em outras palavras, assim, né? Lógico, em palavras muito melhores são as palavras dele. Ele resume que a verdade conscientemente se encontra somente na Igreja Católica, porque é lá que tem a tradição, né? É lá que você tem a Sagrada Escritura e é lá que você tem o magistério, né? Então é só ali, né? As outras igrejas, e pô, a gente tá falando isso com todo respeito, tá, pessoal? Ninguém tá aqui falando de uma maneira pejorativa para as outras igrejas, estamos falando da nossa igreja, né? A nossa igreja é a única que tem isso, né? Todas as igrejas, inclusive as cristãs, elas são oriundas da Igreja Católica, só a Igreja Católica é oriunda de alguém, né, que é de Jesus, e manteve essa conservação, né, Tati? E isso é uma coisa que eu pego muito para mim, assim, eu gosto muito da transformação, eu não gosto da revolução, né? Eu acho que as coisas precisam ser transformadas, precisam ser evoluídas, mas a revolução, ela ignora tudo que a gente viu até agora,
para propor algo novo, né? Então tudo que viveu até agora não é bom, vamos partir para um mundo utópico de maravilhas, né? São os riscos das ideologias, inclusive esse, né? Agora, quando você olha para o passado e enxerga que você chegou até aqui e que muitas coisas foram boas, mas outras precisam evoluir, né? O risco disso ser algo mais drástico é muito pequeno e as melhorias de fato acontecerem, né? Então, a beleza da tradição, né, e da conservação, né, do que vem sendo passado de geração em geração, é isso, você evolui. E ok, vamos evoluir, né? A igreja ela é aberta à evolução. O que ela não vai ser aberta mesmo é uma revolução externa e muito menos interna. Nenhuma autoridade da igreja tem o poder de fazer uma revolução interna dentro dela, né? Então é isto. É isso, gente. Eu me apeguei aqui dos 7. Para mim, um que ficou muito forte foi a conservação do passado. Que, meu, a gente precisa muito voltar nisso, né? Voltar nisso não, a gente precisa conservar o passado. Então, foi não é nem o que eu aprendi ainda não, mas é o que mais me chamou a atenção. E aí, em 8/10/45, ele recebe a visita de um padre católico, o padre Domênico. Na ocasião, chovia muito, e foi uma cena bem bonita, assim, eu imagino, né? Eu lendo, eu fui imaginando a cena, que quando ele abriu a porta, ele caiu aos pés desse padre, né? E ali, de fato, se dá a conversão dele, e ele começa a visitar instituições, e os católicos não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Peraí, o cara era anglicano, agora tá aqui, como é que é isso, né? Então os católicos não entendiam, e ele sofreu um pouquinho, como o Rodrigo já disse, né? Foi uma época que teve muitas incompreensões, né? No ano seguinte ele foi enviado a Roma para completar ali sua formação, né? E receber a formação de presbítero, né? Então em maio de 1847 ele recebe essa formação de presbítero. E um papa que estimulou muito ele foi... Não, errado. Peraí, corta. É Pio IX, né? Ah, Você ia não, falar é do Pio IX. doutor? É. É. E aí ele recebe a formação... Eu não sei, Marcos, desculpa, tô te confundindo. Ai, sorry. A gente vai gravando e vai pensando no trabalho do Marx, né? Ai, tadinho. Enfim, e ele recebe a formação de presbítero em maio de 1847, né? E Papa Pio IX estimulou ele a fundar casas, né, de congregação. E um santo que ele se inspirava muito era São Felipe Neri. A gente tem episódio de São Felipe Neri, gente? Tem, né? Acho Tá, que tem. peraí. É, Tem Papa sim. Pio IX estimulou muito ele a fundar casas da congregação de São Felipe Neri, porque São Felipe Neri também era um dos caras top ali que ele pesquisou e gostou muito. Então, você que não escutou nosso podcast lá sobre São Felipe Neri, volta lá e escuta. Ai, ai. E assim ele fez, né? Conforme o Pio IX incentivou, ele realmente ali fundou casas da congregação de São Felipe Neri. Então, além das congregações, ele fundou uma universidade, dirigiu revistas, abriu um oratório, mas mesmo assim, os católicos ainda, Rodrigo, viam ele como um perigo, viu? Eu falo no Rodrigo, porque o Rodrigo falou das incompreensões que ele sofreu. Então, para vocês verem, gente, olha isso, né? Como o ser humano é, né? Depois do cara ter fundado a universidade, feito tudo o que fez, abriu oratório, congregação lá de São Felipe Neri, ainda tinha gente lá que não botava fé no cara, meu. Caramba! Você Não, vê as Mas como o também, ser humano é dificuldades, fogo, né? né? mas aí eu penso assim dos dois lados, sabe? Imagina o primeiro choque, né, de todo mundo com essa conversão, porque ele era uma figura importante, né, no meio que ele vivia. Eu acho que isso é um ponto. E o outro ponto é assim, lá na Inglaterra havia um movimento muito forte anticatólico, né? E a igreja também, na época, ela tentava retomar algumas coisas lá na Inglaterra, né? Então o Papa fazia cartas, né? Fazia documentos, né? Tentando reafirmar a autoridade papal ali. E então havia também esse conflito, né? Então, e como a Inglaterra predominantemente ela era protestante anglicana, né? Então imagina os dois lados, né? Um falando, pô, o cara saiu daqui e foi para outro lado.
né? E agora querem nos converter aqui, pô, quem eles pensam que são. E do lado do católico, aquela desconfiança, fala, poxa, a gente está sendo aqui também meio perseguido aqui na Inglaterra, será que ele realmente se converteu, né? Será que não pode ser uma pegadinha aqui, né? Uma Um lobo em Um armadilha? pele de espião, cordeiro? né? É, Sei lá. é, porque também sabiam que ele era uma figura pública muito importante, só que como anglicano, né? Sim. Então eu acho que essa desconfiança humana, eu imagino, não vou dizer que é natural, mas pô, eu acho que eu olhando ali, talvez eu consiga entender a situação, assim, sabe? Não que eu concorde, mas entender, eu acho que Faz sentido. Aquela pulga atrás da orelha, né? Como dizem. né, Faz sentido. Faz e sentido. ele tinha tanto que fala que ele ele está à frente do tempo, até na Igreja Católica, no que se refere à visão dele do papel do leigo na igreja, né? Para ele, o leigo ele teria um papel fundamental dentro da igreja, e isso foi confirmado muitos anos depois no Concílio do Vaticano II, né? Da importância dos leigos na Igreja Católica. Então ele foi meio que um precursor disso, né? Ele estava na vanguarda, né? E meio que para resolver, né, essas confusões que existiam lá na Inglaterra, né? Ele foi num lugar público, né, numa universidade, e fez uma série de palestras, né, 9 palestras, né, falando qual é a visão protestante da Igreja Católica, né, o que é a tradição e o poder da sustentação da visão protestante. Então ele pegava temas e trazia, porque ele era protestante, né, antes da conversão dele, obviamente, né, e ele dava a visão do protestante para esses temas e depois vinha com a parte católica meio que respondendo ele mesmo, sabe? E ele fez isso de maneira pública, convidando, independente se a pessoa era católica, protestante, né, para que elas fossem escutar, né? E são 9 palestras dele, né, que ele faz publicamente, né? E isso depois se tornou um livro, né? E para justamente trazer o leigo, né? E meio que tentar mitigar um pouco esse atrito que existia entre católico e não católico ali, né? E que se a gente for pensar, gente, isso existe até hoje, não na Inglaterra, mas nas Irlandas, né? A Irlanda do Norte, né? E a Irlanda ali existe um problema sério entre católicos e protestantes, né? Até hoje, né? Existe isso. Então, você vê que a gente fala, às vezes, lá de 1800 e bolinha, mas se a gente trouxer para o nosso tempo, existe um problema ainda similar a isso ali pertinho, né? Então, graças a Deus, uma hora o sol brilha. Não foi para todo sempre que as pessoas ali estavam, né? Ficaram desconfiando dele. E aí, depois que o Papa Leão Uhul! XIII o nomeia cardeal, enfim, a Uhul! glória ao Senhor. Toda a comunidade, até eu coloquei isso aqui porque no que eu li falava assim, eu achei tão bacana. Toda a comunidade de língua inglesa se dobrou à verdade e Newman passou a ser admirado. E aí nesse processo que ele teve, né, de estudo, de conversão, de virar padre, cardeal, ele, ele tem também documentos, né, textos defendendo ali a prelazia, né, do Papa. E o que eu achei legal disso é que, se a gente for lembrar lá no comecinho, né, do período de conversão, quando ele se converte ao calvinismo, né, para ele o Papa era anticristo, né? Então você olha o tamanho da conversão dele, né? Lógico, depois de muitos anos, né? E é claro que quando ele se converte ao catolicismo, ele aceita a autoridade papal, é óbvio isso, né? E não há católico que não aceite isso, né? Mas ele se especializa, vamos dizer assim, ele se torna um profundo conhecedor e estudioso do que é a prelazia do Papa, né? Ou seja, o Papa ele todos se submetem a ele, né? Há uma necessidade de obediência, uma hierarquia clara dentro da igreja e que termina no papel do Papa, na cadeira, né, de Pedro, né? E isso eu trago porque eu achei muito bonito isso quando você pega o começo de vida dele, né? O que ele pensava do Papa e como ele foi importante para até manter isso dentro da igreja, né? E fazer a igreja ter esse reconhecimento do papel do Papa dentro da igreja, né? O quanto ele transformou a própria igreja por dentro nesse sentido aqui, né? Essa evolução de dizer, olha, o Papa ele é a autoridade máxima, né? E todos nós devemos a obediência a ele, né?
Muito bem, pessoal. Tá. E aí, depois de tudo isso, chegamos aqui à fase final, né, da vida dele, né, a fase que nós vamos falar um pouquinho aqui da morte dele, e depois aí, né, da beatificação e canonização. Em 1890 ele tem uma congestão pulmonar e aí vem a falecer, mas falece ali serenamente, né? Como um grande santo, deixando todos esses ensinamentos para nós, né? E sua beatificação. Não, calma aí. Antes de falar da beatificação, para mostrar o quão grande ele era, né? Tinha cerca de 15 mil pessoas no seu funeral. Sim, tô chocada também. 15 mil pessoas. Nossa, gente, 15 mil. Meu Deus, olha lá, para quem era desacreditado, né? Ô, Tati, outra coisa, a gente falou tanto que ele foi racional, né, estudioso, e o que estava escrito na mortalha ali do caixão dele, né? O coração fala ao coração. Nossa, Aí, eu ó, não vi essa ó, parte, Rodrigo, que top. tá vendo? Emoção aqui também, assim, Quebrando Emoção, aqui. tá vendo? total. Gente, pra você ver, né? Meu Deus, dias de lutas, dias de glória e do racionalismo, da racionalidade ao emocional ali. Nossa, eu não sabia dessa parte do que estava escrito. Que bonito. Obrigada por compartilhar isso conosco, Rodrigo. Com certeza vai entrar nas coisas que eu aprendi com ele. E aí vem a beatificação dele, né? Ele foi proclamado vulnerável. Eu escrevi aqui vulnerável. Gente, vocês têm noção como foi para escrever sobre esse santo. Tem que ter um dia um podcast só da gente falando como é para estudar. Entendeu? Vai ser bem legal. Ele foi beatificado em 19/9/2010, como o Rodrigo falou lá no início, né, gente? Considerável recente aí, né? E foi beatificado junto com. Ah, não. Ele foi canonizado junto com uma Santa Nossa, né? Vocês viram? Ele Não foi vi, não. canonizado. Sim, junto com. Ai, cadê? Eu vi que ele foi Eu mandei, beatificado gente, pra vocês lá no pelo Instagram. Papa O não que eu Bento. fiz é que eu não vi, não que não. Cadê? Ai, caramba, fala aí, Fê, ou alguém da Não, beatificação é que eu que vou eu procurar aqui. só vi que ele foi beatificado pelo Papa Bento XVI e canonizado pelo Papa Francisco em 2019. E quem que estava junto lá na plateia, né? O hoje rei, né? Charles III, que é o chefe da igreja anglicana, né? E ele participou da canonização, né, de John Henry Newman. Olha, E que legal. isso é bacana, né? Porque Uhum. ele saiu, né? Tentou sempre ter uma pacificação ali, e na sua canonização na época ele não era, né? Porque a Betinha estava viva ainda, né? Mas agora ele é, né? Agora ele é o chefe da igreja anglicana, né? E ele participou, né, da canonização lá do John Henry Newman pelo Papa Francisco, né? Finalizamos a história? Finalizamos, ó. Ele Quer foi falar alguma coisa, canonizado Tati? Então você ia falar isso junto com aí. a irmã Dulce. Você quer falar? Então fala aí. Olha, Não, não quero falar não, porque como eu vi no Instagram, não sei se é verdade, mas acho que é. Era só eu ver o. Peraí, é só ver a data. Peraí. É, Canonização, é, irmã 19 de Dulce. setembro. Peraí, tá processando. A dele foi. Não, mas a dele não foi 19 de setembro. ele foi Então, 13 de no Instagram. outubro, não? Aí no site. Canonização. Cadê? Não, Cadê? não. 13 de outubro. Esquece. O A dele texto foi tá 13 de outubro. confuso. É. O texto Não, mas fala também, que não, tá certo. 19 de Você tá certo. setembro, mas depois fala: Alegremos-nos, pois a igreja celebra a canonização de mais 5 santos, entre ele uma brasileira, irmã Dulce. Você tá certo. 13 de outubro de 19. Irmã Dulce. Mesmo. Foi junto Não, com ela, John Henry oi, Newman, fala que ele é 19 de Josepina. setembro. Não, outubro. Ó, foram John Henry Newman, Josepina Vanini, Maria Teresa Tiramel, Irmã Dulce e Marguerite Bauis. Ó, já temos 2 santos canonizados no mesmo dia. Vamos pegar os outros 3 e fazer uma série 19 de outubro, 13 de outubro de 2019. Os 5 santos.
É isso aí, pessoal. Então aqui a gente finaliza a história, né, desse grande santo. Se você já conhecia a história dele, compartilha com a gente, dê o seu feedback. Se você não conhecia também, compartilhe com a gente, né? E se você souber de alguma coisa que a gente não falou, né, fique à vontade também de mandar mensagem, vídeo, texto. A gente faz questão de compartilhar também, né, qualquer curiosidade ou informação adicional que vocês venham ter após ouvir esse episódio. E para a gente encerrar aqui, né, partindo para o nosso final, né, vamos falar um pouquinho aqui o que a gente aprendeu, né, na história de vida desse grande santo da nossa igreja. Quem começa? Ordem alfabética? Eu começo. É, não deixa de ser, né? Ordem alfabética. Para mim, o que me marcou mais foi essa questão da consciência. Eu acho que fiquei refletindo muito sobre isso, porque nunca tinha visto a consciência dessa forma, que era o lugar que Deus fala com a gente, que é o lugar que Deus fala com a gente, né? Que é realmente ali que a gente vai ouvir a voz de Deus. Então, se a nossa consciência não estiver limpa, provavelmente a gente não vai escutar a voz de Deus ali. Então, o que me mexeu muito foi entender melhor, né, o que é a consciência, o que é a busca da verdade. E para mim, eu levo para mim que eu preciso aprender a ouvir mais a voz de Deus na minha consciência. Que eu preciso ter mais essa sensibilidade de escutar a voz de Deus, assim como Newman teve, né? Que ele entendeu a importância dessa consciência, a importância da fé também, para nesse caminho de escutar a voz de Deus. Então, para mim, não teve outro, foi essa parte da consciência mesmo. Eu acho que eu quero fazer uma oração, ao invés de falar o que eu aprendi. Tipo, eu vou tornar o que eu aprendi em oração, pode ser? Bom, Senhor, dá-me a graça de lutar pela verdade e só pela verdade viver. Dá-me a graça de falar sobre essa verdade. Dá-me a graça de ser verdade. E que com a tua graça, Senhor, e pela tua graça, eu jamais perca a minha consciência. Me ajude a conservar o passado e que a minha meta, o meu futuro, seja sempre, sempre, sempre o céu. Por isso, Senhor, não façais com que eu me esconda da verdade, que eu possa sempre procurá-la, e com a tua graça, Senhor, eu possa achá-la. Amém. 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 Eu iria na linha da fé também, da consciência, mas para não ser repetitivo, eu vou para a parte final lá que eu comentei, né, que é a frase dele do coração fala ao coração, né, que às vezes a gente, e eu me incluo nisso aqui, né, é tão voltado à razão, né, e talvez não saiba deixar o coração ser tocado para tocar o coração também. Então, eu acho que esse é o ponto que eu vou refletir aqui depois do podcast. Então, essa frase, na verdade, eu vou ficar meditando pós o podcast aqui também, né, para refletir mesmo, né? Essa frase. É isso. Fechamos? Fechamos. Tá Temos bom, um então episódio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Como eu falei anteriormente, dê o feedback pra gente. É sempre muito importante. Lembre-se, pessoal, a vida de santidade é só Pela misericórdia.